Thales, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, né? A gente está aqui no canal do Clube Speed Santos Podcast, e o nosso primeiro convidado, né, é o Thales Kishimoto, que é uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho uma baita admiração e respeito por algumas histórias, né, que aconteceram, né, Thales? Enfim, Muitas. mas eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Quem é você? Tá bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Estou lisonjeado de verdade. Estou honrado de estar aqui conversando com você. Meu nome é Thales, eu sou dono do canil Flor do Tijuco, um dos donos, né? Porque é um canil familiar. Começou com os meus pais, e aí eu assumi, e aí eu puxei meus irmãos, e aí e aí estamos aqui É uma hoje. galera, né? É Mas a uma sua, a galera. sua mãe ainda tá lá, né? Assim, também Minha mãe tá. participa. Minha mãe tá, mas ela tá numa posição mais mentoria. De vez em quando ela dá uma passada, um oi pra galera, leva um sanduíche e tal, vai embora. Vai ver os cães. Mas a parte administrativa, a parte de atendimento mesmo, está na nossa mão. Principalmente minha e do Vinícius, que é o meu irmão do meio, eu sou caçula. E aí a gente já está nisso, o canil já tem... Esse ano a gente completou 27 anos. Eu tô com 36, então assim, já meio que Eu cresci acho no que meio você do mundo nasceu no todo. canil junto, né? Foi praticamente... então, na verdade, se eu for considerar, tem até mais tempo, porque antes a gente criava pastor alemão. Então, já eu tenho foto, minha mãe tem foto minha com 11, 12 anos já adestrando cachorro. Então, assim, tem coisas que foram muito orgânicas, foram indo. E aí depois eu me especializei na parte de comportamento e tal, e chegou um momento que eu fiquei só com a criação, porque suga tempo demais. Aí não dava para ficar fazendo consultoria, essas coisas, não, eu fiquei só no canil mesmo. Ai, que bacana. E assim, Thales, o- a gente hoje vai conversar sobre os cuidados que tem que ter quando a gente vai adquirir um Lulu da Pomerânia ou até adotar um Lulu da Pomerânia. Então, assim, a gente sabe que tem muita dúvida, o pessoal tem muita dúvida. Quando é filhotinho, quanto tempo que o canil tem que liberar, quantas vacinas, tudo isso. Então, eu acho que as pessoas têm muita dúvida, né? O que é o ideal, né, para o cãozinho e para a família também não ter problemas, né? Até porque é uma vida nova que está chegando na casa, né? E a gente conta que eles fiquem com a gente por muitos e muitos anos, né? Então, queria que você explicasse um pouco como é que funciona isso. Bom, existem dois lados, né, da história. Um lado é o do criador, o outro lado é do tutor, do dono pet, da pessoa que está interessada em comprar ou adotar, enfim. Do lado do comprador tem a questão da ansiedade, de querer comprar sempre um bebezinho, mais bebezinho possível, ou que tenha acabado de separar da mãe. Enfim, você vê uma galera que entra numas piras de querer bebezinho, bebezinho, bebezinho. Para o lado do criador, aí tem coisas que são meio óbvias, né? Então, assim, tem a primeira parte, que é a questão da saúde do animal. Então, você não vai separar da mãe antes do prazo, isso considerando bons criadores, tá? Mas assim, você não vai separar da mãe antes do prazo. No meu E canil, qual por que é o exemplo. prazo, Thales? Então, Assim. as minhas, os filhotes ficam com a mãe até a mãe não querer mais. Eu não Uhum. separo antes disso acontecer. Porque tem aí tem essa questão também que eu me preocupo muito com a questão comportamental do animal. Então, a mãe, ela vai ensinando para o filhote como funciona a hierarquia, ela se torna o cão dominante ali dentro daquela ninhadinha, ela bate, ela rosna, ela empurra para lá, puxa para cá, mas isso faz parte do aprendizado. Tanto é que é muito importante o toque quando você está educando o cachorro, porque é a forma que a mãe ensina para ele que tem que ser, que funciona. Então, sempre os primeiros comandos eu ensino tocando o cachorrinho e tal. Então, para mim é importante esse período. E aí tem a questão da imunização, que é o que de praxe se fala por aí, não se fala tanto dessa parte comportamental, porque ainda não é tão difundido no Brasil, mas se fala muito da imunização. Então, é sempre muito ligado à vacina. 45 dias toma a primeira vacina V8, V10, enfim, que é aquela que pega quase todas as viroses comuns, e depois de mais 21 dias se aplica a segunda. Eu, no meu canil, gosto de entregar com 60 dias. Então, com 45 toma uma vacina, 21 dias depois toma outra, mas por volta dos 60 dias eu acho uma idade boa para o filhotinho ir para casa nova. Geralmente, eles ficam com a mãe, comigo,
até uns 50 dias, mais ou menos. E aí, depois desses 50, 55 dias, eu não me preocupo em entregar, porque pelo menos a parte emocional do cachorro está estabilizada, a parte comportamental, e ele já tomou pelo menos uma vacina, ou está para tomar a segunda. E tem um ponto importante que é considerar, muita gente esquece disso, mas assim, o filhotinho tomou vacina com 45 dias, tem muito criador que entrega nessa idade, já justificando que, tá com a primeira vacina, já pode ir. Porém, o cachorro ele vai ter um tempo de ação dessa vacina no organismo para estar protegido. Então, o ideal é comprar num canil que te entregue mais velho do que isso, né? Geralmente canis com 45 dias, que entregam com 45 dias, são mais rotativos. Então tem que sair aquele filhote para poder ter um filhote novo, enfim. E se Às vezes a preocupar em questão do não expor o espaço, filhote. né? Também do próprio canil, né? Enfim. Espaço e cuidado, porque assim, enquanto o filhote está com você, A responsabilidade é sua, né? pode pegar gripe, pode ter hipoglicemia, pode morrer, simplesmente, enfim, coisas podem acontecer. Então, tem muito criador que prefere entregar logo, mas geralmente, assim, o criador correto vai aplicar a primeira dose de vacina, esperar um tempo, né, porque por conta da reação imunológica, inclusive, o filhote fica até mais enfraquecido depois disso. Então, você espera um tempinho e entrega para o dono novo, para o tutor novo. Tem a questão de alimentação também, de estar comendo ração seca e tal. Dos meus, eu não faço introdução com papinha, nem nada parecido. Eles estão ali com a mãe, tem o prato de comida, em algum momento o leite começa a não ser mais suficiente, eles sozinhos vão lá comendo a ração. A hora que está todo mundo comendo a ração, a mãe já não está mais amamentando, que geralmente é a hora que ela já não quer mais ficar com o filhote. Ela já começa a ficar estressada de estar ali no meio. Entendi. Bem interessante. E assim, e quando esse cachorro já é mais velho, é adotado, né? Vamos supor numa adoção, ou até uma compra, às vezes realmente de cachorros que têm mais idade, às vezes uma matriz de um canil, né, um patreador, enfim, como é que isso funciona? Como é que é essa adaptação? Porque o cachorro, quando ele é mais velho, ele já tem alguns hábitos, né? Já cria algumas questões de comportamento, né? A gente sabe, a gente estava conversando antes da gente entrar, né? A gente estava conversando sobre essas questões de como cada cachorro é totalmente diferente do outro, né? Enfim, cada um tem uma característica de personalidade, né? Eu tenho 5, que cada um é de um jeito, né? Então, enfim, nenhum é igual, né? Enfim, então, assim, Thales, queria que você explicasse um pouquinho isso. Olha, cachorro adulto é sempre um pouquinho mais complicado, mas não é absurdamente complicado. Existem basicamente, entre aspas, duas pessoas que comprariam um cachorro adulto. O primeiro seria um criador ou um expositor, né? É muito comum para exposição, enfim, a pessoa querer algum cachorro específico por ter tais características que vão ser interessantes para a criação dele. Só que no filhote você não consegue observar isso, porque é o bebê, ele vai passar na fase de adolescência, no Pomerânia tem a fase de muda, que eles ficam horrorosos, aí volta o pelo. Eles viram o Lulu da Polaina, né? E aí tem muita gente que acaba preferindo comprar um cachorro já pronto, né? Que geralmente são mais caros, quando eles já estão prontos, já estão em pista, já está ali fechado, vão ter, obviamente, um valor mais alto. Mas é um cachorro que geralmente é bem, entre aspas, dependendo do cachorro, é bem sociabilizado, mas tem a questão de, às vezes, não ser tanto, ou ser com só algumas pessoas que ele já convivia. Então, é diferente você pegar um filhotinho e colocar numa família que tem 10 pessoas e mais 2 cachorros, e ele se adaptar com todo mundo, porque é um bebê, e é que nem para criança. Às vezes as pessoas ficam com medo de mudar de casa, de cidade, porque a criança não vai se adaptar. E aí chega lá, no primeiro dia de aula, já está correndo com os coleguinhas na Tudo escola. ótimo, né? Filhote é a mesma coisa. Então, assim, ele vai entender que mudou a matilha dele. A compreensão deles é muito mais rápida do que um adulto. Um adulto, você tira de uma matilha e põe na outra, a gente às vezes subestima um pouco os laços sociais que eles têm entre eles. Inclusive, com um cachorro que ele não se dá bem, ele não se dá bem, mas ele tem um laço social com ele. Ele sabe que aquele cachorro é o cachorro que ele não se dá bem, que ele não gosta. Eu não gosto de você, né? Tipo, ele vê de longe na rua, ele vê de longe na rua, ele já sabe que é ele. Então, assim, tem todos esses laços que você vai tirar o cachorro e vai colocar num novo espaço. Geralmente, esse período adaptativo, numa nova família para um cachorro adulto, fica aí por volta de 15 a 30 dias. De um filhote é bem mais rápido. De um filhote já são aí de 5 a 10 dias.
dificilmente vai passar disso, a não ser que o cachorro tenha algum problema de comportamento. Então, por exemplo, principalmente adultos que têm traumas, adultos que têm excesso de medo, ou problemas comportamentais de hiperatividade, de ansiedade. Principalmente ansiedade e hiperatividade. A hiperatividade nem tanto, às vezes é do cão, e não foi solucionada no tempo correto. Mas a ansiedade não é um comportamento muito canino. Geralmente, a ansiedade foi ensinada, foi adquirida. O cão aprende quais as situações que ele tem que ficar ansioso, e aí você vai criando uma bola de neve. E aí você tirar ele daquele ambiente, colocar no outro ambiente e não saber lidar com aquele cachorro ansioso é difícil. A ansiedade é uma das coisas mais difíceis de tirar. Mas, em geral, qualquer outro problema, você vai naturalmente organizando depois desse prazo de 15 a 20 dias de um cachorro mais crescido, tal, no máximo 30 dias. Certo. E assim, Thales, vamos falar um pouco dessa questão de quando eles são adolescentes, que eles ficam o Lulu da Polaina, Uma fase porque difícil para assim, todo mundo. não, eu falo para você, quando eu tenho um exemplar do Flor de Tijuco, foi o meu primeiro filho, o Gucci, e assim, quando ele chegou em casa, eu olhei e pensei assim, Jesus, o que é isso? Ele parecia, lembra do Capitão Caverna? Do desenho? Lembro. Aí eu falava assim, Capitão Caverna, ele ficava olhando pra minha cara, tadinho, tipo, ele parecia o Capitão Caverna, eu olhei e falei, gente, como é que pode? Ele é de um canil, né, Flor de Tijuco, um canil, né, tão renomado, e ver essa coisa esquisita, né? E o cachorro depois colhindo, ganhou prêmios, enfim, né, o Gucci tem uma história bem bacana aí de prêmios, mas foi muito doido. Então, assim, Thales, explica um pouquinho para o pessoal como é que isso funciona, porque, né, assim, eu acho que você deve passar por uns perrengues engraçados, assim, do pessoal chegar e falar, mas olha, o cachorro tá horrível, né? Ou vocês já explicam o que isso acontece para o pessoal já ficar relativamente preparado. Como é que funciona isso? Então, na prática, hoje, a gente já tem um pouco mais de informação, assim, as pessoas, elas já são, geralmente, não todo mundo, né, obviamente, mas a maior parte das pessoas que procuram para comprar, ou adotar, elas conhecem alguém que tem um Pomeranian e essa pessoa comentou que passou pela fase de muda e que realmente fica feio. Há um tempo atrás, era um pouco mais complicado, porque, assim, eu já falava para todo mundo na hora que comprava de, ó, esse pelinho bonitinho de bebezinho aqui vai cair todo. E aí vai vir um pelo novo de adulto, com outra textura, com outro comprimento, de um jeito diferente. Mas é muito complicado, às vezes, porque você pega um cliente, por exemplo, que ele quer um cachorro bem pequenininho, com um focinho bem curtinho, enfim. E aí você tem um filhote que é o oposto do que ele está procurando, que é um focinho mais fininho, não é fora do padrão, mas é um focinho mais fininho, às vezes uma orelha um pouco maior, não sei o quê, mas está bebezinho, bolinha de pelo. E aí você tem um outro que está na adolescência, que está na fase de muda, que já está com aquela carinha de coruja, que geralmente começa com aquela carinha de coruja, né? Começa a ficar com aquele rosto meio com pelo curto. É verdade, fica A muito pessoa não feio. quer, porque a orelha fica grande, o cachorro fica com pata fina. E ela fala assim, não, mas esse aqui eu não gostei. Você fala, não, mas é mais ou menos Eles isso ficam aqui que tudo você quer. pernudo, né? É muito engraçado. Eles ficam pernudo, É, focinhudo e orelhudo, tem um monte de né? pelo esfiapado. É, Então, assim, é uma fase, é a adolescência deles, assim, e realmente é a fase que tem o estirão de crescimento também. Não é só o pelo que fica feio. Muda a estrutura, o focinho muda o formato, às vezes a orelha aumenta, a pata às vezes fica mais fina, mais comprida. Enfim, coisas mudam e aí depois elas vão se rearranjando. Quando a gente é criador, há mais tempo, a gente consegue ver que aquele cachorro tem um potencial bom. E às vezes não, às vezes é assim, uma simples surpresa. Você tem dois cachorros lá que estão na fase de muda e fala assim: acho que esse aqui vai ser mais interessante, e depois o outro fica mais. Assim, não dá para saber, porque Pomerânia também é muito pelagem. Então você só vai saber a pelagem final quando chegar no final, porque ali no meio é e mais com, difícil. e com Mas é quanto importante tempo, ter a assim, que muda. eles têm essa pelagem, assim, que você fala, nossa, tá terminou a adolescência, agora dá para ver o que que ele é realmente, assim. É com 1 ano e meio, com 1 ano e 2 meses, com 1 ano? Ó, auge de pelagem, 3 anos. Uhum. Até 1 ano, ele já está com a pelagem a caminho da maturação. Mas assim, eles geralmente vão começar a troca de pelo perto dos 4 meses. Tem cachorro que começa um pouco antes, tem cachorro que começa um pouco depois.
mas vai ser mais ou menos perto dos 4 meses, e aí ele vai ficar aí nessa fase meio difícil, até por volta de uns 6 para 7 meses. E aí começa a ficar já equilibrado de novo, enfim, mas ele vai chegar na maturidade de pelo mesmo, com pelo bonito, com pelo novo, 1 ano e meio, e aí com 3 anos é a maturidade. Pode ser mais ou pode ser menos, né, se for castrado ou não, tem outros fatores que vão interferir. Mas é importante destacar que a muda é importantíssima. Se o cachorro não passar por essa muda, não ficar feio, ele pode ser um cachorro, um forte candidato a ter alopecia lá para frente. Então a gente sabe por experiência que, sei lá, às vezes chega a gente e fala assim, comprei um, tá com 8 meses e não perdeu pelo, tá lindo. Assim, esse lindo é o preocupante, porque o cachorro que fica bonito de verdade depois é o que realmente ficou feio na adolescência e aí repilou, reorganizou a estrutura do corpo, enfim. Mas é uma ciência meio X ainda, essa questão de por que alguns têm essa fase. E aí tem essa questão do grau da troca, né? Então tem alguns que trocam muito, fica parecendo um chihuahuinha pelo longo. E eu tô com uma bebezinha minha, que ela tá com um chihuahuinha pelo longo, assim, tá peladinha. É uma gracinha, mas perdeu todo o pelo. Tanto é e aí tem a questão de não vender. Então, chegou nessa fase e não vendeu, aí geralmente vai ficando ali o cachorro esperando para ser vendido até começar a voltar o pelo. Né? Que ninguém quer comprar o cachorro que está na baixa pelagem. Aí eu compraria tranquilamente, porque eu sei que depois o resultado é outro, né? Não, quando a gente sabe, tudo bem, mas mesmo assim, mesmo quem sabe, a hora que você coloca um bebezinho, sei lá, 60 dias e um bebezinho 4 meses, a pessoa se seduz pelo bebezinho. Porque, assim, realmente, assim, eu não tiro a razão. É muito bonitinho. É muito bonitinho. Mas o outro já tem outras coisas que você já consegue observar. Você já vê também um pouco mais do temperamento, você já vê que já está trocando de pelo. Enfim, mas tem essa fase difícil aí do meio, que é essa muda que não tem jeito, assim, é da raça. Não tem como, né? E assim, Thales, quando a gente vai adquirir um Lulu da Pomerânia, o que você acha que é interessante em termos de alimentação, né? Assim, você acha que, por exemplo, um filhote, se a família tem condições, porque eu acho que também tem muita essa questão da condição de inserir uma alimentação natural ou não, você acha que é interessante só continuar com a ração? Qual que é a tua opinião sobre isso, sobre essa questão dos filhotes? Olha, filhote, assim, principalmente filhote, na verdade, qualquer idade do animal, mas principalmente enquanto ele está mais novinho e quando ele está mais velho, é quando ele precisa de mais aporte nutricional para continuar saudável. Né? Obviamente que o que o cachorro vai ser vai depender do que ele comeu a vida inteira, né? Então a velhice dele vai ser determinada por alguns fatores, mas errar na alimentação do filhote pode ser mais grave do que no adulto. Então, a gente tem que considerar que tem essa questão de possibilidade, né? Então, assim, eu adoraria dar alimentação natural para os meus cachorros, de verdade, assim, de poder colocar nutrientes que eu estou vendo o que eu estou pondo lá no meio, de poder selecionar a qualidade do que eu estou pondo lá no meio, mas eu não tenho tempo. Até porque você tem que ter tempo, tem que ter espaço de geladeira para guardar tudo, você não pode... Tem algumas linhas de alimentação natural que falam que não pode congelar. Então, assim, você começa a ficar naquela, assim, mas vê que tá ficando muito difícil isso aqui. Então, tem Eu hoje no eu sou mercado... uma mãe de Spitz feliz, porque os meus 5 comem alimentação natural. Ai, sério, nossa, um Eu, sonho de consumo para mim. eu sou assim, e foi ótimo, por realmente questões de saúde deles mesmo. A gente percebeu E você faz que melhorou personalizado, né? muito, entendeu? Melhorou muito. Uhum. Não que eles não comam ração às vezes, ou um petisquinho, eles até comem, mas é aquilo, Thales, assim, o pequeno, né, porque eu tô com um bebê, né, então, assim, ele come já alimentação natural, e está sendo ótimo, né, porque a gente vê que é outra, assim, a gente vê que é diferente, né? Que não tem Uhum. essa questão de Toda a tanto diferença. veterinário, entendeu? Né? Faz toda a Enfim. diferença. Então, mas é aquilo, lógico. A gente sabe que no canil é praticamente possível vocês fazerem isso, né? Humanamente Tem possível, né? fatores. Oi? Tem alguns fatores, assim, no meu caso, é porque os meus cães eu crio muito como pet também, né? Então, uma parte fica aqui dentro, aí tem uma parte lá dos fundos que eles ficam também, que é climatizado, e aí eu vou fazendo rodízio para eles poderem ter mais contato comigo. Mas, assim, a alimentação da natural, eu acho incrível, mas a gente tem que
colocar algumas coisas, alguns pontos importantes para quem pensa em fazer isso ou já faz. Então, assim, tem que consultar um bom nutricionista veterinário Sim. para fazer a dieta personalizada para o seu cachorro. Não adianta pegar dieta pronta na internet. Então, assim, o que um Pomerânia precisa não é o que um pastor alemão precisa. Então, é muito importante você se atentar a isso. Se tem a possibilidade de comprar os seus nutrientes, melhor. Se não tem como comprar os ingredientes, compra a comida pronta. Enfim, tem algumas Porque empresas hoje tem empresas especializadas. até que aqui em Santos, pelo menos, a gente tem empresas que fazem, né, a Sim, alimentação, como a nutricionista passou, né, como o nutricionista veterinário passou. Isso é muito legal, né? Assim, é uma é coisa que quando o Guti veio, o uma mão Guti na está com roda. 7 anos, não tinha, né? E aí começou a Tem que ter. fazer em casa, numa Não, trabalheira. aí já viu, né? Assim, e outra, né? Eu falo, o Gucci, ele tinha, dependendo da ração ou dependendo do petisco que ele comia, ele tinha diarreia, né? A gente percebia que Uhum. ele tinha aquele desarranjo estranho, ele ficava esquisito e tal. E depois que a gente passou para alimentação natural, nossa, eu não lembro dele ter mais nada, entendeu? Não É. lembro, né? Não tem comparação, assim, você dá um alimento sem conservante, sem adição de vitaminas, por exemplo, porque a vitamina geralmente já está nos alimentos, você tem que adicionar um pouquinho de qualquer forma, de algumas coisas que não estão ali, mas é diferente de alguma coisa industrializada. E aí tem a questão de quem não tem tempo, não tem possibilidade, enfim, tem a questão do custo ainda, que a alimentação natural ainda é muito cara, É. mas tem outras opções de rações que são mais naturebas no mercado, tem a AND, eu estou dando agora a fórmula natural para os meus. Eu estou numa fase meio que de teste, ainda estou há pouco tempo com eles, mas eu estou gostando do resultado. Assim, o resultado ok. Não acredito que seja igual ao da alimentação natural, mas é um resultado ok. Mas tem o ponto de ser criador. Então, isso é uma coisa que eu tenho que ter em mente, de eu vou vender um filhote e esse cachorro ele vai para qualquer lugar do país. E aí tem a questão de qual alimentação ele vai poder ter no lugar que ele chegar. Então, geralmente, para a gente acaba sendo muito prático de dar uma ração, que eu sei que o cliente vai comprar uma ração igual lá no lugar que ele mora, lá no outro estado, vai dar uma alimentação que é exatamente as mesmas proporções nutricionais do que ele comia aqui, e o risco de diarreia é muito menor, enfim, dá Sim. uma facilitada boa. Mas eu ainda sou um defensor da alimentação natural, porque realmente acho que assim como para a gente, né, alimento industrializado tem suas praticidades, tem a questão de você conservar por um tempão, tem a questão de ser prático para comprar, ser prático para estocar, mas não é a mesma coisa, né? Assim, É. isso assim, não é comida de verdade, né? Então, Para mim, eu fui viajar com eles e a gente teve que levar alimentação natural. A gente levou ração. Quando a gente coloca a ração, eles olham pra gente, tipo, não vou comer esse é, negócio. eu acho que é a única desvantagem da alimentação natural. Se algum dia você precisar voltar para ração, sei lá, o seu cachorro está com problema renal, você tem que voltar para uma ração renal, ele não come. Tudo bem que hoje você já tem alimentações naturais para problemas renais, por exemplo. Sim, É bem mais caro e tal, mas tem. Mas eu acho muito difícil quando o cachorro está acostumado com alimentação natural. Na época que a gente fazia hospedagem de alguns cachorros de alguns clientes, teve um cachorrinho que foi lá, ficou hospedado, e a dona teve que voltar, porque assim, chegou no quarto dia, o cachorro não comeu, e aí ele não queria a alimentação dele, que era natural, ele não queria comer mais nada além daquilo, se dava frango, dava filé mignon, dava, sei lá, AD, carne de latinha, ele não queria nada. E aí chegou no quarto dia, eu liguei para ela e falei assim, olha, vem pegar, porque ele não come absolutamente nada. E aí voltou, tal, aí o cachorro voltou, aí ela falou assim, não, mas ele é chato mesmo para comer. Até a alimentação dele ele come, mas qualquer outra coisa ele não come mais. Depois que eu passei para alimentação natural, ele não volta. É a única entendi. coisa que eu acho que é desvantajoso, assim. De resto, é só vantagem. Não. Assim, Thales, para a gente terminar, eu queria que você falasse um pouco das questões de golpe que está tendo na internet. A gente sabe que está bem confuso isso. A gente soube que recentemente, vira e mexe algum canil, alguém se passa por canis grandes, ou, né? Então, assim, quais são os cuidados quando a pessoa vai adquirir um filhote ou um cachorro até adulto num canil idôneo? Qual que é o cuidado que tem que ter?
assim, de comunicação, de Instagram, Facebook, né? Porque, né, vocês têm rede social, enfim, né? Eu Uhum. acompanho, vocês têm o site, mas é aquilo, as pessoas fazem outro que é fake, e aí o pessoal dá sinal da entrada, e não é nada disso, enfim, o cachorro nem É. existe, né? Então, assim, quais são os cuidados, assim, Thales? O que que você tem visto disso hoje, tá? E quais são os cuidados realmente que a pessoa que quer adquirir um Pomerânia, ela tem que estar tomando em relação a isso? Olha, é que golpe, quando você fala de golpe no Brasil, é uma coisa muito complicada, porque assim, o golpe que é atual hoje já não vai ser mais atual amanhã, nem na semana que Sim, vem, e eles sempre inventam coisas novas, mas é, há um tempo atrás era muito comum a gente ver, aí é um saco, assim, porque você perde um tempão olhando, por exemplo, página do Mercado Livre, e aí eu encontrava um monte de foto minha, que, tipo, foto que estava no meu site do cachorro, a pessoa só foi lá dar um Ctrl+C, Ctrl+V, postou um anúncio, e colocou que era Flor do Tijuco e vendeu. E aí a pessoa depois me ligou perguntando. Eu falei assim, olha, não sei, eu não vendo no Mercado Livre. Eu falei, não, mas você me vendeu. Eu falei, não, eu não vendo no Mercado Livre. Meu site é esse e tal. Mas assim, a questão é, se você vai comprar em algum lugar, agora está muito comum também alguns tipos de golpes pelo Instagram. Então, na verdade, qualquer rede social que está crescendo, as pessoas vão se utilizar. sim. Mas sempre que você for comprar um cachorro, ou pega indicação de qual canil que foi, às vezes de algum amigo que comprou, que você gostou, que você viu o cachorro, viu o temperamento e é aquilo mais ou menos que você quer. É, sempre é fácil e eu acho muito viável, se você não sabe nem por onde começar. Eu acho meio difícil isso, porque hoje a gente tem Google. Você joga lá Uhum. no Google, você já vê mais ou menos o que pode ser golpe ali, e o que não pode ser. Mas é aquilo, Mas, né, Thales? As pessoas que estão dando golpe, muitas vezes, elas são sedutoras, né? E é, aí, a pessoa que está comprando, na boa fé, nossa, o papo é gostoso, né? Enfim, né? Aquela coisa toda, e a pessoa dá atenção e tudo, e é um golpe. Assim, uhum, é difícil às vezes a gente ter esse filtro, né? Mesmo tendo o Google e tal, às vezes a pessoa é. acaba não pensando em fazer isso, né, Thales? Infelizmente, é uma realidade, né? Mas assim, uma coisa que eu acho que pode ser feita, não vai funcionar sempre, tá? Mas, por exemplo, no caso dos meus cães, os filhotes são todos postados no nosso site, enfim. Então, sei lá, o criador te mandou uma foto. A foto está muito bem. Desconfie de coisas que são muito bem feitas com preço muito baratinho. Então, sei lá, a foto está Uhum. muito bem feita e o cara está te vendendo muito barato, muito diferente do outro concorrente que faz uma foto boa também, qualquer coisa parecida. A imagem você consegue pesquisar pelo Google. Você pega a imagem que ele te mandou, joga no Google e vê se vai aparecer em algum outro lugar. Mas é sempre importante verificar se o canil existe e se existe, se é aquele canal de comunicação mesmo, se é aquele número de WhatsApp que você está trocando e tal. Você pode puxar isso pelo Kennel Club. Então, geralmente, o Kennel Club ele vai poder te fornecer todos os criadores que são cadastrados. E aí, se Uhum. você perguntar de algum específico, eles vão te confirmar as informações. Mas, assim, gente, basicamente é tomar cuidado com preços muito baixos. Gente, por exemplo, que tem perfil de Instagram com poucos seguidores, ou você vê que é perfil fechado, ele só te adicionou e depois você comprou, o cara te coloca para fora. Mas, assim, eu acho que não tem muita regra nessa cautela de quando comprar, entendeu? E como comprar, porque é bicho vivo, né? Então, assim, às vezes você compra, o bicho existe, mas não é aquilo que você comprou. Uhum. Às vezes você compra, o bicho não existe e a pessoa some. Então, eu acho que tem muitas Eu acho que tem que pedir vídeo possibilidades, pelo WhatsApp, né? Esse tipo de mas coisa. vídeo também eles pegam. Às vezes o meu cliente fala assim, ai, me manda, faz um vídeo rapidinho aí, tem no nosso site foto, vídeo, mas às vezes ele fala assim, me manda um vídeo agora rapidinho só para ver como é que ele tá, como ele tá hoje. Pego o celular, faço um videozinho e mando. Mas assim, o que vai ser feito com aquele videozinho, eu não sei, porque não tem marca d'água, não tem nada. Então, é sempre complicado, assim, para quem quer dar o golpe, Sempre dá um existem, jeito, né? existem ferramentas, entendeu? É. Existem ferramentas. Até às vezes da pessoa me ligar, me pedindo esse tipo de coisa para poder dar o golpe em alguém. Então, tudo é possível. Mas realmente é tentar, às vezes, tentar pegar a indicação de alguém mesmo, talvez seja interessante, e que é nem o clube. Eu acho que acho que os dois pontos mais confiáveis. E mesmo pedindo os pedigrees dos pais, né?
aquele pedigree também pode ser falso, né? Gente, tem gente que até implanta o pedigree, sabe? Que não, aquele pedigree lá. Dos meus cães, todos os pedigrees, eles têm o número de microchip citado. Então, eu faço questão de colocar o número de microchip da árvore genealógica inteira. Então, se eu pegar um cachorro, sei lá, que o É nome dele é verdade, Goblin, gente, é tá com verdade, o porque o microchip tal, pedigree do Gucci é, tá assim. eu consigo passar o microleitor e falar assim, ó, esse aqui é o fulano de tal. Mas, sendo bem honesto, assim, a gente dá nota fiscal e tudo mais, mas aqui no Brasil, quase ninguém faz isso. Assim, e nem condeno, porque tem a questão de nota fiscal, que você já aumenta o valor do imposto, aí o cliente já reclama do valor do cachorro, que já é alto, né? Tem um custo alto de reprodução, de criação, Sim. enfim, mas você vai repassando tudo para o cliente, né? Então, tem gente que não dá nota fiscal, e tudo bem, não quer dizer que é um canil ruim, até porque às vezes a pessoa, sei lá, tem 4 cachorros em casa, cria e cria bem, mas a questão do golpe, eu realmente não sei como evitar, porque É é muito difícil, difícil, né? né? É muito É difícil. difícil, é verdade. É Mas pede aquilo. pedir documento também, né? Pede contrato, pede nota fiscal, pede o Uhum, pedigree, pede o certificado de microchipagem se tiver. Se sim. tiver microchip, pede para ler o microchip na sua frente, porque às vezes só está lá no papel que tem o microchip e não tem. Então, a hora Uhum. que você precisa, sei lá, vai entrar com processo, qualquer coisa assim, não bate, sabe? O número de microchip é diferente do que está no certificado. Então, assim, tem algumas coisas que você pode fazer, mas eu acho difícil. Até porque a maior parte das pessoas não se preocupa com microchip, a maior parte das pessoas não se preocupa com contrato, é, e a maior parte das pessoas não se preocupa com nota fiscal. Então, mesmo se der problema, ela não tem nenhum documento para recorrer para falar assim, olha, fui lesado. É. Isso é bem complicado, né, Thales? Bem complicado. Principalmente quando se trata de ir de um estado para o outro, às vezes até para outro país, né? Uhum. Isso acontece É, bastante, né? E é aquilo, Thales, a gente sabe que os bons criadores, eles acabam tendo matrizes e patreadores que realmente são cães de pura raça, né? Que a gente brinca, né? Então, assim, lógico que isso tem um custo, né? Manter uma produção é, bem alinhada, né? Geneticamente, tem um custo muito alto, né, Thales? é, é aquilo que eu falei, assim, tem que desconfiar de preço muito baixo, Uhum, porque realmente, assim, agora, nesse momento, eu não estou importando muito cachorro. Primeiro porque eu estou satisfeito com em que parâmetro, em que momento a minha criação chegou, pelo menos por enquanto. E aí você sempre precisa adicionar coisas novas, mas tem essa questão de você ter que trazer cachorro de fora, ou até comprar daqui de dentro mesmo, que tem criador aqui dentro que é ótimo. Eu tenho vários amigos que são incríveis. Mas aí, assim, tem aquela coisa, às vezes são criadores incríveis, mas ele não tem nada ali na linha de sangue dele que eu queira. Então, sei lá, o rosto do cachorro dele não me atrai, qualquer coisa parecida, mas você tem essa questão de também ter que gastar dinheiro para oxigenar a sua linha de sangue, fazer sim. exames para tentar ir tirando essas doenças genéticas, É, as a questão questões de alimentar genéticas, né? bem. O aprimoramento que o cachorro precisa Sim. ter para ele ter uma boa vida, né? Ter menos doenças possíveis, né? É porque ninguém quer ter um cachorro doente, vai acontecer. Esse é o fato, gente. É bicho vivo, vai acontecer, ele vai ter doença e tal, mas assim, o que a gente quer é que o risco dessa doença seja o mínimo possível, e se for ter, que seja uma doença que, sei lá, seja leve. Mas algumas coisas dá para prevenir, outras não. Então, você pega doenças que são comuns da raça, por exemplo, eles têm predisposição a doenças hormonais. Seu cachorro teve hipotireoidismo. É da raça, assim, é esperado que vai acontecer em algum momento algum hormônio descambar. Mas tem coisas que dá para evitar, né? Então, sei lá, você não vai reproduzir um cachorro que tem muita luxação patelar, ou você não vai reproduzir um cachorro que tem colapso de traqueia e o cachorro engasga e tomba. Assim, são coisas que você não precisa fazer e não vai fazer se você está querendo aprimorar a raça. A ideia do criador é ter os cachorros cada vez mais saudáveis dentro do padrão. E do padrão estabelece a parte física, não a parte de saúde. Então você tem que tentar ir moldando, e aí eu já me preocupo junto com o comportamento. Porque Uhum. eu acho que não adianta nada você ter um cachorro saudável, bonito, se o cachorro é um louco que vai tentar pular da janela todo dia que você abre, entendeu? Então você tem que tentar entrar no equilíbrio, mas realmente é custoso, é trabalhoso e é difícil. E obviamente isso vai fechar um pacote ali que às vezes você vai olhar e falar assim, putz, mas talvez não seja isso que eu estou procurando nesse valor. Mas, Uhum.
obviamente, quem mais seleciona, mais vai cobrar caro, porque realmente não tem como ser diferente. É verdade, é verdade. Thales, eu super agradeço, né, a tua contribuição aí para o nosso canal, que está começando, né? Ah, sucesso. Muito, muito feliz, assim, obrigada mesmo, né, por ter participado, né? Eu fiz questão de convidar vocês primeiro, porque eu tenho um carinho enorme por vocês, por tudo que, quando o Guti chegou aqui, o que vocês fizeram por mim, o quanto vocês me ajudaram com ele. Depois, por causa do Juan Pablo, né, que é uma história linda, mas eu não vou contar, porque a gente não conta certas coisas, né? Deixa pra gente, deixa o pessoal ficar curioso para saber o que, que aconteceu, né? O Juan Pablo tá com meu primo, então eu tenho uma super gratidão à tua família. Tudo que vocês proporcionaram de alegria para mim e pro meu primo, né, em relação aos nossos cães. O Guti trouxe muita paz, muita alegria para minha vida, né? Ele é um cão que ele funciona como um cão de aporte emocional, né? E é um cão que ele é um cão terapeuta. Então ele realmente assim, ele abrilhantou muito a minha vida, abrilhantou a vida dos meus pacientes, né? Mesmo eu brincando que ele é o ranço da Pomerânia, né? Porque ele tem algumas coisas peculiares assim, né, dele, mas eu sou muito, muito grata a vocês, a todo o trabalho que vocês têm com os cães, a maneira como vocês cuidam, né? Porque são muitos cães que vocês têm, né? Por causa do canil, mas a maneira humanizada que vocês criam eles, né? Que eles estão sempre com vocês e tudo. E é uma coisa, eu acho, assim, maravilhosa. Então, eu tenho o maior orgulho de falar que o meu primeiro filho foi do Flor de Tijuco, né? Eu brinco que ele é até nojento por causa disso. Que ele é um nojo, gente, entendeu? Ele até foi embora que ele estava chateado. Enfim, mas eu realmente, assim, tenho muito, assim, eu sempre falo muito de boca cheia, né? Que o meu cachorro é um Flor de Tijuco, mas pelo trabalho de vocês, não porque é caro, porque não é nada disso, é porque o trabalho de vocês é primoroso como canil, né? E como pessoas, que vocês são pessoas maravilosas, né? Não tenho nem o que falar. Enfim, então, assim, Thales, eu super agradeço, tá? Essa primeira entrevista, que seja várias outras, né? Que tem muita coisa para a gente falar de Pomerânia, muita coisa mesmo, né? Pomerânia dá vários livros, né? Vai me chamando. Né? Nossa Senhora, que tem coisa para a gente falar de Pomerânia, enfim, né? Mas eu acho que é interessante para as pessoas realmente entenderem um pouquinho da raça. Ainda tem tutor que tem muita dúvida, né? A gente tem grupos, né, de WhatsApp que tem tutores, e às vezes o pessoal fica na dúvida, o que eu faço agora? Aconteceu isso, né? Aconteceu aquilo com o meu cão, contrato adestrador, não contrato... Enfim, então tem muita dúvida, né? Uma raça que realmente ela vem crescendo no país, né? Mas é um cachorro que requer muitos cuidados, né? De pelagem, de alimentação, veterinário. Então, além dele não ser um cachorro barato para se comprar, ele não é um cachorro barato para se manter, né? Eu sempre brinco, gente, não é bem assim, né? É um cachorro que realmente ele requer muitos cuidados de pelagem e tudo mais, né? Então, assim, Thales, eu super agradeço mais uma vez a tua participação. Sou fã do Flor de Tijuco, sou fã mesmo, entendeu? Não nego que eu seja fã, mas é aquilo. Eu acho que o trabalho de vocês é primoroso com eles, né? O carinho que vocês tratam os cães, né? A maneira como vocês entregam eles, né? Bebês ainda, tal, é muito legal. Então, eu vi tudo isso de perto e achei que era uma forma de homenagear vocês, né? Vocês abrindo Obrigado. o canal, tá bom? De verdade. Obrigado mesmo. Assim, fiquei felicíssimo pelo convite, fiquei emocionado com as suas palavras. Obrigado. Obrigado mesmo. Não, é assim, isso se estende não só a você, tá, Thales? A família inteira, tua mãe, teus irmãos que, nossa, a tua mãe, então, ela tá sempre nos meus pedidos, assim, sabe? É uma Por figura. tudo que aconteceu em relação ao Juan, enfim, então, nossa, só gratidão a vocês, que vocês continuem com esse trabalho lindo, que apesar de ser um negócio, né, é sempre feito com muito carinho, a gente vê isso na maneira como vocês tratam tanto os cães quanto as pessoas que estão indo no canil.
Então, nossa, não tem o que falar, né? Então, a gente sabe que, lógico, em todo negócio também acontecem alguns erros, mas eu acho que o Flor Tijuco, ele é muito, mas muito acerto, e eu não lembro de ninguém falar de erros de vocês, entendeu? Eu realmente não me lembro, então, assim... Ai, graças a Deus. assim, é muito legal, porque é aquilo, toda vez que eu saía com o Gucci, né, quando ele era menor, tudo, as pessoas me perguntavam, né, e eu fazia questão de passar o telefone do Canil, né, assim, ó, não é golpe, eles realmente são pessoas idôneas e tudo, né, até hoje eu faço isso, enfim, porque as pessoas perguntam, né, porque realmente ele é muito bonito, então, assim, apesar dos 7 anos dele, né, ele continua muito bonito. Então, eu acho que isso que é o legal, com saúde, né? Assim, é um cachorro extremamente saudável, já com, né? Já é um senhor, né? Já é um senhorzinho, mas assim, com super saúde, sabe? Até o veterinário brinca comigo, pô, caramba, você tá me deixando pobre, né? Nunca vem aqui, né? Eles não dão problema. Enfim, mas eu acho que isso que é o legal, porque se você tem um cachorro de boa linhagem, ele não vai ter tanto problema de saúde, né? Então, eu acho que isso é importante. Às vezes, o custo-benefício de repente, você comprar num lugar idôneo, né? E você saber como esses cachorros, eles, né? Toda a linha genética, como eles são tratados, como eles são criados, lá na frente vai ter um benefício enorme, né? Porque o cachorro Sim. vai te dar menos problema, né? De veterinário, de doenças, que deixa o tutor muito mal, né, gente? Vamos comentar que ninguém quer ver os cachorros doentes, ninguém quer, né? Enfim, então, Thales, obrigada, tá? Ai, Mesmo, de coração, manda um beijo para a galera toda lá do Flor Tijuco, fala para eles que pode eu deixar. amo muito eles, de paixão, todo mundo, né? E obrigada por todo o apoio e carinho que você sempre deu para mim e para minha família. Obrigada mesmo. Isso pode contar comigo. Então tá Obrigado de bom. verdade. Pessoal, a gente na próxima sexta-feira, a gente tem outra entrevista bem bacana, então não percam, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau, Thales. Tchau. Obrigada.